na internet. E que bom estamos aqui mais uma vez, né? Alguém vem pela primeira vez na casa? Vocês sejam muito bem-vindos, tá bom? A nossa casa, ela funciona todos os dias, tá? Nós temos atividades aí de domingo a domingo, né? Aos domingos nós temos a Mocidade do Caminho para os jovens. Temos também evangelização infantil, né? Para nossas crianças. E temos também a palestra aos domingos. Tudo isso acontece às 10 da manhã. E na sexta-feira nós temos um trabalho voltado para a dependência química, né? Dependência química, não só a gente já pensa logo em drogas, sim, drogas, mas a dependência química do cigarro, né? Dependência química do álcool, né? Qualquer tipo de dependência química, né? Alguém que tiver com parente, né, na família, que estiver passando por esse problema, mesmo que a pessoa não venha, né, que o familiar venha. Esse trabalho é voltado também para o codependente, né, aqueles que convivem com a pessoa. Nós vamos ter agora, dia 10 de abril, o sorteio de uma cesta básica, né? Essa cesta básica, esse dinheiro é voltado para ajudar as atividades da casa, as atividades sociais. Vai ser dia 10 de abril, custa R$10. Essa cesta básica, é uma rifa. Quem quiser participar é só procurar um dos trabalhadores da casa. Nós temos a cesta básica, são 80 famílias cadastradas que recebem essa cesta todos os meses, né? E essa cesta somos nós, os frequentadores da casa, que trazemos as doações, né, para compor essa cesta. Então, todos aqueles que quiserem estar participando, né, nós vamos precisar agora, para a próxima sexta, em especial de leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão, né? Quem puder estar contribuindo com algum desses itens, né, a casa agradece, e também agradecemos a todos aqueles que têm contribuído, né, para esse trabalho. E nós temos também aos sábados um outro trabalho social, que é com os moradores de rua. Às 5 horas da tarde, né, um grupo sai daqui da casa e se desloca, uma caravana, né, até ali imediações do Carandiru, do Tietê, né? Então esse trabalho já acontece há mais de 10, 15 anos, né? E é um trabalho muito gostoso. A gente leva um lanche, né, leva um refrigerante, só que principalmente a gente também leva uma palavra de esperança, leva um abraço, né, leva um pouco da nossa alegria, né, para aquelas pessoas que estão provisoriamente passando por essa dificuldade, né? Então, quem quiser participar não precisa trazer nada, tá, gente? Aos sábados, às 5 da tarde. E temos também o atendimento fraterno, né? Esse atendimento fraterno para todas as pessoas que estão chegando pela casa, aqui é a primeira vez na casa, que quiserem conversar, conhecer um pouco mais sobre a casa. E para todos nós, né, que já somos frequentadores, que às vezes estamos passando aí por um problema, né, necessitamos de passar por um tratamento e precisamos às vezes conversar, desabafar um pouco. Todos os dias, antes da palestra, gente, é só chegar um pouquinho antes, sempre temos um trabalhador, tá, preparado para estar conversando, né, e nos orientando para algum tratamento que estivermos necessitando. E temos também aqui, finalizando os recados, temos o volume 2 do Mirabelli, né? Tínhamos o volume 1, agora o 2. Foi o primeiro livro lançado pela casa, né? Editado pela nossa casa. E quem quiser estar adquirindo um dos volumes ou os dois, né, pode ser através do site ou aqui na nossa livraria, tá bom? Nós também agradecemos. Eu acredito que é só os nossos recadinhos. Vamos então, nesse momento, nos voltarmos para dentro de nós mesmos, nos tranquilizando, nos silenciando, e vamos assim nos desligando das nossas atividades do dia a dia, do trabalho, e vamos assim, nesse momento, elevarmos o pensamento a Deus, nosso Pai de amor, e agradecer pelo dom da vida, essa oportunidade maravilhosa de podermos crescer, aprender,
de podermos nos conhecer melhor, corrigirmos aquilo em nós, né, que não achamos que está muito bom. Essa oportunidade bendita de evoluirmos e sermos a cada dia um pouco mais felizes. Vamos agradecendo aos amigos queridos do plano maior, que aqui se encontram nesse dia, já há várias horas, preparando esse ambiente para que pudéssemos aqui encontrar essa paz, essa harmonia, e esses amigos que já estão cuidando de nós, de cada um de nós, a partir do momento que adentramos aqui, que chegamos por aquela porta, esses amigos já estão nos auxiliando, nos ajudando naquilo que mais precisamos. E que possamos nessa noite ouvirmos a nossa palestra com o nosso coração aberto, com a nossa mente voltada, para retermos tudo aquilo que nos diz mais forte, que nos fala mais alto, para que podemos assim, dia a dia, pouco a pouco, evoluirmos um pouquinho mais nessa escola maravilhosa que é o nosso querido planeta Terra. E assim, em nome de Jesus, nós damos por iniciada as nossas atividades dessa noite. Que assim seja, e graças a Deus. O nosso companheiro Semir vai falar um pouquinho com nós hoje sobre perdoar e compreender. Fica à vontade, Semir. Boa noite a todos. O nosso tema de hoje, como já disse o nosso irmão aqui, é perdoar e compreender. A princípio, e no primeiro momento, quando eu recebi somente o título, né, desse tema, eu primeiro estranhei um pouco, porque eu fiquei pensando, não será compreender e perdoar? Será que não inverteram as coisas? Será que o compreender não vinha antes do perdoar? De fato, talvez venha. Só que nesse texto do Emmanuel, esse texto é do Emmanuel e está no livro Rumo Certo, né? Psicografia de Chico Xavier. Ele faz uma distinção entre uma coisa e outra, ele faz uma distinção entre o perdoar e o compreender. Se bem que, na realidade, ambos estão bastante interligados, como nós vamos ver agora. Tá? Então, ele diz que muita gente perdoa e não compreende, e muita gente compreende e não perdoa. Daí ele vai explicando, né? Que alguns se alheiam às ofensas, procurando esquecer, mas querem distância daqueles que as formulam, né? É aquele famoso, eu perdoo, sim, tá, mas não quero nem ver a cara dele mais, tá? Eu perdoo, mas não quero mais nem olhar para a cara do sujeito. Será que realmente perdoou? Há um perdão sincero ou há alguma falsidade aí? Quando se perdoa, se perdoa. E se perdoa sinceramente. E se perdoa honestamente. E se perdoa de coração. Então, querer que o outro seja afastado, ou se mantenha afastado, é porque nós ainda estamos carregando alguma coisa conosco que não deveríamos. Certo? Só pode ser assim, né? Outros compreendem os que os molestam, mas não desculpam os gestos. Eu entendo, compreendo porque a pessoa age dessa ou daquela forma.
mas eu me recuso a desculpar, eu me recuso a perdoar. Eu me ofendo, eu me magoo, e eu não consigo trabalhar comigo mesmo essa mágoa, essa ofensa. Eu não consigo trabalhar. Então eu não consigo perdoar, eu não consigo desculpar. Mas isso é um problema meu, interno, interior. Sou eu que não estou conseguindo trabalhar isso dentro de mim. Certo? Daí eu dizer eu não posso perdoar, eu não consigo perdoar. Tá? É a nossa dificuldade interna de trabalhar esse sentimento negativo que carregamos conosco. E isto é terrível. Isto é péssimo. Porque se nós não conseguimos trabalhar esse sentimento, obviamente nós vamos carregá-lo conosco. E enquanto estivermos carregando ele conosco, nós estamos como que atados a ele, imantados a ele, tá? E não conseguimos nos livrar dele. E enquanto não conseguimos nos livrar dele, não conseguimos dar um passo adiante. Porque ele nos prende, ele nos segura, ele nos amarra. Por isso não conseguimos seguir adiante. Por isso é péssimo. Não saber trabalhar é péssimo. E ele vai além dizendo a nós que perdoar e compreender são impositivos do aceitar os nossos companheiros da humanidade tais quais são. E esse, a mim, me parece que é o ponto crucial. É o ponto crucial. É o ponto mais importante dessa mensagem. Porque, de fato, eu costumo dizer que praticamente todos os problemas da humanidade, desde as simples questões ou questiúnculas familiares até as grandes guerras mundiais, vem exatamente disso. Exatamente disso. Da não aceitação do outro tal como ele é. É a partir daí que surgem todos os conflitos. Todos. A partir do momento que eu quero impor ao outro a minha vontade, a partir do momento que eu não o aceito e digo que não quero aceitá-lo, porque ele é assim, ou assado, ou daquele jeito, e eu não aceito ou não posso aceitar isso, e eu acho que ele não deveria ser assim. Eu acho que ele devia ser diferente. E isso eu não aceito. E isso eu acho que está errado. E isso eu acho que não pode ser assim. Eu acho que ele não pode ser assim. Ele não deve ser assim. A partir daí, eu inicio o conflito. Eu não consigo compreender o outro. Eu não consigo. Por quê? Em primeiro lugar, eu não sei qual foi a trajetória dele. Eu desconheço a trajetória. Nós não podemos nos esquecer, em primeiro lugar, que todos nós somos espíritos em evolução. E que todos nós, enquanto espíritos em evolução, estamos encarnando e reencarnando constantemente, né? E adquirindo experiências a cada nova encarnação, e não só durante a encarnação, mas mesmo nos intervalos entre uma e outra, nós também passamos por várias experiências no mundo espiritual. Então nós vamos adquirindo todas essas experiências e vamos somando essas experiências enquanto espíritos em evolução.
Essas experiências, elas vão se agregando a nós e vão permanecendo conosco. E é a partir dessa somatória das experiências nossas que nós somos aquilo que somos. Somos aquilo que nós somos como um resultado das experiências adquiridas por nós enquanto espíritos em evolução. Então, um é mais ou menos assim, o outro é mais ou menos assado, o outro é dessa ou daquela maneira, tá? Exatamente por sermos espíritos individualizados, né? Cada um é cada um, tá? E cada um tem a sua trajetória, cada um tem as suas experiências, portanto, não existem espíritos iguais. Não sei quantos espíritos existem no universo, e nem sei se a nossa matemática é capaz de contá-los. Eu tenho a impressão que não. Acho que a nossa matemática não consegue absolutamente contar o número de espíritos que deve existir no universo. Só que não existem dois iguais. Cada um é cada um. Cada um é um indivíduo, é individualizado. Tem as suas experiências e tudo mais, como eu disse. E conforme essas experiências, nós somos da maneira como somos. Aquilo que somos. A maneira e a forma como nós nos apresentamos aos outros é o resultado das nossas experiências. Tá? E a partir do momento que nós compreendermos isto, tá? Nós temos que parar de exigir do outro que ele seja assim ou assado, ou de outra maneira, ou como mais me convém, ou como eu acho que é o melhor. Eu acho que é o melhor para ele, mas eu não perguntei para ele se ele acha, ou o que ele acha. Certo? Eu estou daqui, do meu lugar, do meu posto, da minha visão, colocando peso e medida no outro, mas sem conhecer o outro na forma como ele é, na forma como ele se apresenta, na sua integralidade. É muito fácil fazer isso. O difícil é você tentar compreender o outro e tentar entender a razão e o motivo pelo qual ele age dessa ou daquela maneira. A partir desta compreensão, nós ficamos mais próximos do perdão. E ele se torna bem mais fácil. Nós conseguimos sair de nós para ir na direção do outro. Sair de nós para nos encontrarmos com o outro e compreendermos o outro na sua essência, que é diferente da nossa. É parecida, mas não é idêntica. É semelhante, mas não é idêntica. Então, é essa compreensão, esse entendimento que nos auxilia a compreender e perdoar o próximo. O entendimento, a compreensão e o perdão. E por falar em perdão, outra coisa a que o perdão nos remete, e que a gente sempre está falando e repetindo, e nunca é demais, é que, via de regra, as pessoas entendem que o ato de perdoar é um ato de magnanimidade. Eu te perdoo. Ou seja, eu estou te beneficiando, eu estou te fazendo um benefício, uma benesse. Como eu sou bonzinho, olha só como eu sou bonzinho, né? Eu sou tão bonzinho que eu vou te perdoar. E aí a gente fica todo, né, massageando o ego. Né? Olha só como eu sou bonzinho, eu estou até perdoando o cara. Como se isso fosse uma benesse ao outro, um benefício para o outro. Pode até ser, até certo ponto pode ser. Só que o beneficiado maior do perdão é o que perdoa, e não o que é perdoado. Quem se beneficia mais é aquele que está perdoando. Porque a partir do momento em que ele consegue perdoar sinceramente, ele consegue se livrar de um peso. E como eu disse no início,
Você se fixa naquilo, você vai carregar aquilo consigo. E carregando aquilo consigo, você não consegue se desligar daquilo para dar um passo adiante, para seguir em frente. Perdoando, de fato, realmente, com sinceridade e honestidade, e esquecendo o mal, você se livra de um peso imenso. Você deixa de carregar consigo aquele peso imenso. E você vai poder seguir adiante, tranquilamente. Quem é o maior beneficiado? O que é perdoado ou o que perdoa? Por sua vez, aquele que é perdoado também tem que aprender a lição. Tá? Porque muitas vezes o perdão, dependendo da pessoa, pode sinalizar para que ela prossiga cometendo os mesmos erros. Nós já vimos isso, acho que inúmeras vezes, vocês também devem ter visto. Né? Perdoou, legal, bacana. Então, eu posso continuar, posso seguir praticando a mesma coisa da mesma forma. Estou perdoado. Que o perdão sirva de lição também para aquele que é perdoado. Que ele saiba, entenda e compreenda o erro que porventura ele tenha cometido e que isso é para que ele não volte a cometer o mesmo erro. Certo? É uma experiência negativa que nós sempre temos, porque ninguém é perfeito, logo todos nós somos passíveis de cometer erros. Né? Mas que aprendamos com os nossos erros, compreendamos os nossos erros e procuremos evitá-los. É assim que, enquanto espíritos, nós vamos conseguir galgar degrauzinho por degrauzinho a nossa evolução. Certo? Então é aprendizado para todos, sempre. Todos nós aprendemos tudo com erros. Com os erros mesmo, com os próprios erros, e às vezes até com os alheios. Tudo para nós é aprendizado. Mas nós temos que saber compreender isso e saber como utilizar esses aprendizados todos. Continua aqui dizendo que o entendimento e a tolerância que os outros solicitam de nós são a tolerância e o entendimento que nós necessitamos deles. Como eu acabei de dizer, que nos haja ferido, igualmente é provável que nós tenhamos ferido a outrem. Alguém terá errado contra nós e nós teremos errado contra alguém. Isso tudo significa o quê? Como eu disse, ninguém de nós é perfeito. Todos somos passíveis de erro. Nós enxergamos, e muito bem, os erros que os outros cometem contra nós. Mas, muitas vezes, nós nem sequer percebemos os erros que cometemos contra os outros. Muitas vezes, nós cometemos erros sem a intenção. Aliás, eu penso até que, via de regra, é sem a intenção. Porque com a intenção é um negócio tão feio e tão chato. Eu prefiro achar melhor, deixar para lá. Tá certo? Com a intenção de... Mas muitas vezes a gente ofende, magoa, etc., sem intenção. Tá? E a gente às vezes nem percebe isso. Ou vai perceber muito depois. E aí fica chato, né? Aí fica muito chato para nós. Aí é a nossa vez de pedirmos o perdão. É a nossa vez de pedirmos desculpas. Né? E é bom a gente se lembrar disso também quando os outros vêm nos pedir perdão ou nos pedir desculpa. Né? É o se colocar no lugar do outro. Poxa, se ele reconheceu que errou, legal, bacana, né? Ótimo. Né? Vamos perdoar, desculpar, esquecer e tocar para frente. É ótimo quando a pessoa reconhece que errou. É muito bom. É o que eu acabei de falar, é o aprendizado.
né? O reconhecimento do erro é o aprendizado. Certo? Então vamos dar uma mãozinha, né? Vamos dar uma força. Vamos dar uma força para essa pessoa, né? Pondera isso e compadece-te de todos os ofensores. O que nós acabamos de dizer. Seguindo mais à frente ainda, desculpemos quaisquer faltas compreendendo os autores e compreendamos os irmãos em falta desculpando a todos eles. Aqui ele faz o casamento, realmente o casamento, né, da compreensão e do perdão, do perdoar e do compreender. Como as duas coisas estão tão unidas, tão juntas. Compreendendo, nós perdoamos com muito mais facilidade. Conseguindo perceber, notar, sentir a motivação do outro, nós vamos poder desculpar com mais facilidade. É importantíssimo isso. É importantíssimo essa compreensão, esse compreender, esse colocar-se no lugar do outro, para tentar entender o porquê, o motivo, a motivação que o leva a agir dessa ou daquela forma. Porque muitas vezes nós, daqui do nosso olhar, de onde nós estamos, da nossa posição, não conseguimos compreender, não conseguimos entender e enxergamos com outros olhos. Aliás, me ocorreu agora, e eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Há anos atrás, eu lia numa revista, não sei, que uma atriz de cinema famosa estaria se casando aí pela 7ª ou 8ª vez, qualquer coisa parecida com isso. E eu fiquei meio, né, meio que, eu diria, quase indignado. Caramba, o que é isso? Que loucura é essa? Mulher casa 7, 8 vezes, 7, 8 maridos. Né? Que coisa mais absurda, não mantém nenhum casamento, enfim, não leva adiante nada, nenhum casamento, nem nada. Eu fiquei até meio revoltado com isso. Algum tempo depois eu leio uma entrevista dela. E ela dizia simplesmente o seguinte, que ela se casava todas as vezes, ela sempre se casava porque ela ela entendia que deveria se casar porque ela não poderia viver e conviver com outra pessoa fora do casamento. Então, que ela achava melhor se casar. Por isso, ela sempre se casava, ela estava sempre se casando, né? Ela se casava sempre com uma pessoa, porque para viver e conviver com essa pessoa, ela achava que ela tinha que se casar e estar casada. Aí eu pensei comigo, ô Sêmia, mas você também, né? Fica aí julgando os outros, pensando mal, né? Quando na realidade, sob a ótica dela e a visão dela, ela estava corretíssima. Ela estava corretíssima. Eu é que estava enxergando de forma errada. A minha visão, não era a dela, era a minha visão. Certo? Daí que, né? Estava tudo errado. Dava errado. O amparo espiritual que doemos agora a favor de alguém será um amparo espiritual que precisaremos todos da parte de outro alguém. Ou seja, perdoa para ser perdoado. Desculpa para ser desculpado. Porque vai chegar um dia e uma hora que nós vamos ter que pedir perdão a alguém e pedir desculpas a alguém. Tá? Pode não ser a mesma pessoa que perdoamos, pode ser outra, mas não importa. Tá? O nosso gesto, os nossos gestos, as nossas atitudes é que vão, de uma certa forma, regular os gestos e as atitudes dos outros para conosco. Tá? Muito mais do que se imagina. Muito mais do que vocês possam imaginar. Mas muito mais mesmo. Tá? Uma pessoa que tenha, por exemplo, uma índole violenta, ela vai receber de volta, de troco, violência.
ela vai atrair para si a violência. E pessoas violentas como ela. Tá? É assim que funciona, é normal. Já uma pessoa pacífica, de índole pacífica, tranquila, que está sempre pacificando, não é? Sempre procurando unir, né? Ela também vai receber da mesma forma, no mesmo diapasão dos outros. Uma pessoa pacífica, dificilmente, ela pode até receber um ataque violento, ou uma forma violenta de se dirigir a ela. Mas se ela for realmente uma pessoa pacífica, seja lá quem for o pretenso agressor, vai chegar um momento que ele vai desistir, que ele vai mudar o tom. Isso é quase uma, quase não, eu acho que é uma regra. Não é quase, é uma regra. Tá? Ele vai mudar o tom. Então nós acabamos realmente, né, recebendo de volta. O que somos e como somos vai corresponder aos nossos relacionamentos com as outras pessoas. As pessoas nos veem, nos conhecem, sabem o que somos e como somos e vão reagir de acordo. Vão reagir da mesma forma. Não sei se todos conseguem sentir e perceber isso. Para mim, me parece muito claro. Né? Não sei se todo mundo consegue perceber isso, mas para mim é muito claro. Tá? Todos nos conhecem, sabem como somos e reagem em relação a nós de acordo com a nossa personalidade. Tá? Daí essa nossa preocupação em sermos um pouco melhores, sempre e cada vez mais. Né? Para sabermos o que é que nós vamos receber. E aí nos vem Jesus. Jesus nos dizendo, perdoa 70 vezes, 7 vezes o teu irmão. Tá? Quando Jesus fala em perdoar, 70 vezes, 7 vezes, ele também está falando em compreender o outro. Que é como dissemos desde o início, para perdoar é praticamente necessário compreender. A compreensão torna o perdão muito mais fácil. Tá? Então é praticamente necessário. Se você não consegue compreender o outro, não consegue compreender as razões do outro, as motivações do outro, fica difícil perdoá-lo. E fica difícil mesmo, é verdade. Fica muito difícil. É preciso entender, compreender para dizer, tudo bem, né? Deixa para lá. Ele é assim por isso, por aquilo. Ele está agindo dessa forma porque está pressionado, né? Porque alguma coisa o levou a isso, alguma coisa fez com que ele reagisse dessa forma. Então fica mais fácil você relevar, né? Deixar para lá, como a gente diz, né? Perdoar mesmo, né? Compreendendo, principalmente compreendendo. Certo? Quem prejudica age sobre a compulsão da necessidade. Tá? Quem menospreza sofre a influência de, como diz aqui, transitórios enganos. Quem menospreza está enganado. Né? O pessoal costuma dizer que deitado na horizontal todo mundo é igual, né? Todo o cheirinho mesmo vai ficar todo mundo ali igualzinho, né? Então é um engano menosprezar seja quem for e por que motivo for. Tá? Há uma igualdade geral enquanto espíritos. Enquanto estamos aqui na matéria, né, temos títulos, temos outros valores que a gente acaba se deixando influenciar, etc, etc. Mas enquanto espírito, a igualdade é lei, é regra. Então, quem menospreza, seja qual a razão, está muito enganado. Muito enganado.
Aquele que esquece com aparente descaso está enfermo da memória. Talvez não só da memória. Está enfermo mesmo. E aquele que golpeia, evidentemente, procede sob a hipnose da obsessão. A obsessão. Muito cuidado com isso. Tá? Uma das coisas que os obsessores gostam muito de fazer, geralmente a gente pensa assim, né? O obsessor, ele vai atacar a pessoa que ele quer obsidiar. Né? Ele vai lá e gruda na pessoa que ele quer obsidiar e fica atormentando o infeliz ali até. Né? Isso é o obsessor. Mas tem uns que são um pouco mais inteligentes. Eles não vão obsidiar diretamente a pessoa. Eles vão obsidiar as pessoas que estão ao redor dessa pessoa. Para que aqueles que estão ao redor dessa pessoa atormentem a pessoa. Tá? Então, aquelas pessoas a quem nós queremos muito, pais, mães, filhos, irmãos, de repente começam a agir conosco de uma forma que você fala, mas eu não consigo entender por que ele age dessa forma comigo. Vai ver quem está por trás. Vai ver quem o está instigando a agir dessa forma. Exatamente para atormentá-lo. Tá? Então tem todo esse viés, tem todo esse lado que nós precisamos ficar atentos e observar. Para compreender, exatamente para compreender o que realmente acontece. Né? E a partir daí saber perdoar, poder perdoar, conseguir perdoar. Certo? Eu creio que nós estamos com o nosso tempo praticamente esgotado, me parece. Né? Mas o nosso recado e a nossa mensagem é essa. Né? O da compreensão e do perdão. O do compreender para perdoar. E o compreender significa exatamente colocar-se no lugar do outro. Procurar entender as suas motivações, as suas razões, o que o leva a agir dessa ou daquela forma em relação a nós. E mais, até que ponto nós não estaremos provocando de alguma forma esta reação. Porque o relacionamento humano, como eu costumo dizer, é via de duas mãos. É daqui para lá e de lá para cá. Tá? Mas não esquece que tem o daqui para lá também. Não é só o de lá para cá. A gente só enxerga o de lá para cá, mas não enxerga o daqui para lá. E às vezes o daqui para lá é que provoca o de lá para cá. Então essa é uma pergunta muito interessante e inteligente que a gente deve fazer sempre. O que eu estou fazendo para provocar no outro essa ou aquela reação? Dessa ou daquela forma. Pergunta que quase ninguém faz, mas que eu recomendo que se faça, sempre. Tá? E aí sim pode ficar bem mais fácil compreender o outro, compreender o que está ocorrendo, o que está acontecendo numa determinada situação, entre nós e os outros, tá? Para a partir daí, partir para o perdão e eventualmente para uma solução de qualquer situação conflitiva, de qualquer conflito, solução de conflito. Está exatamente em perceber essa troca que está se dando, como e por que essa troca está acontecendo. Muita paz a todos. Estamos aqui alguns minutinhos, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, né, sobre o tema que você me falou, ou alguém quiser fazer alguma colocação, né, algum comentário, que fiquem à vontade, tá bom? Eu quero. Olha, o homem é muito orgulhoso, vaidoso, né? Tudo isso que não presta, né? Isso é mesmo, né? Da humanidade atual que está na Terra. Né? Eu acho que para ele melhorar
e fazer tudo isso que o senhor acaba de dizer só através das reencarnações. As reencarnações é que vão ajudá-lo e vai descortinando o que ele tem que fazer, né? Porque só uma reencarnação, porque parece que o senhor só ficou numa reencarnação, né? Não é possível o indivíduo ficar agarrado no seu egoísmo, na sua vontade, né? Agora, em outra encarnação, ele vai encontrar um mundo diferente. Novas leis, novas ideias, nova tecnologia, né? Tudo isso vai modificar o seu ambiente e, consequentemente, ele mesmo. É isso que eu queria falar. Realmente, de fato, é isso mesmo. Logo no início, lembra-se que eu falei que somos espíritos em evolução e que estamos reencarnando constantemente. Agora, o que eu quis colocar aqui foi o seguinte: em primeiro lugar, se nós somos espíritos humanos, né, atingimos essa fase, né, de espíritos humanos. E enquanto espíritos humanos, esse desenvolvimento depende de nós. Nós temos que nos esforçar para melhorar. Diferentemente, por exemplo, dos animais, né, das plantas, que não têm essa vontade, esse desejo, essa noção, essa ideia, porque ainda estão numa fase, né, bastante inferiorizada. Nós já chegamos numa fase em que nós temos o livre-arbítrio e nós temos que escolher entre o bem e o mal. Então nós temos que fazer opções e nós temos que nos conscientizar e temos que lutar pela nossa melhoria, que não vai se dar numa única encarnação, é óbvio que não, tá? Em geral, nós não optamos por essa melhoria. Isso é verdade. Nós não optamos. Ou pelo menos são muito poucos. Muito egoístas, muito vaidosos, né? E só as vidas que virão, os embates, a tecnologia também vai influir nisso. As leis. Sim. Por exemplo, hoje em dia, o indivíduo rouba, por exemplo, né? Isso, no século XIX, XVIII, ficava impune, ninguém sabia de nada, né? Hoje, o fulano, ou a fulana, vai responder em juízo. Realmente a encarnação serve para isso mesmo. A reencarnação serve para a gente evoluir. A cada nova encarnação, nós vamos nos encontrar numa situação nova e diferente da anterior. E essa situação nova e diferente da anterior vai ajudar a gente a corrigir aos poucos, os nossos defeitos. Corrigir aos poucos. Ninguém é perfeito. Sem dúvida nenhuma, ninguém é perfeito. Tá? Mas temos que tomar consciência, temos que ter consciência disso. O Cristo quis falar 70 vezes 7, são as reencarnações. Sim. Nós temos que ter consciência disso. Eu queria fazer uma pergunta. O que acontece? Muitas vezes, né, a gente perdoa a pessoa, né? Só que a pessoa não perdoa a gente, né? Aí a gente fica, poxa, mas às vezes a gente faz um esforço, né, tão grande, né? Fala, poxa, ele me ofendeu, né? Mas eu vou perdoar, né? E depois a gente perdoa, mas aquela pessoa não nos perdoa. E aí, o que a gente faz, Simbi? O problema é dela. Porque lembre-se que eu disse que o perdão favorece muito mais a quem perdoa do que a quem é perdoado. Muito mais a quem perdoa. Se você perdoou, você se favoreceu do perdão. Porque você já esqueceu, deixou para lá, o mal não vai carregar esse peso com você. Agora, se ele quer carregar o peso com ele, o problema é dele, fazer o quê? Obrigado, Simbi. Posso falar? Pode falar. Noutra encarnação vai perdoar. Isso, uma hora nós vamos aprender a perdoar, né? Quando chegar a compreender isso tudo, e aí sim, aí talvez ele perdoe.
Semi. Aquela história do Divaldo, Aham. dos dois aleijados, né? Um cego e outro aleijado. O aleijado carregava o cego. Só desse modo é que eles conseguiram Se unir, se perdoar. Não. Obrigado, Semi. Até a próxima. Falou, eu que agradeço. Até a próxima. Aí os independentes. Vamos então, nesse momento, doarmos um pouco do nosso amor àqueles que mais necessitam. Todos nós aqui presentes, não estamos aqui por um acaso, pois dentro de cada um de nós já existe uma pequenina luz voltada para o bem, para a caridade, para o amor ao próximo. Vamos assim nesse momento vibrar, envolver com muito amor em nossos pensamentos, emitir um bom pensamento, um pensamento de paz, um pensamento de esperança, um pensamento de luz a todos aqueles irmãos que vivem perambulando pelas ruas. Muito deles entregue a tantas fugas, através do alcoolismo, através de tantas outras fugas, que todos esses companheiros que nós vemos pelas ruas todos os dias, aqueles irmãos que se encontram dormindo embaixo das marquises, nas praças, que esses companheiros possam, envolvidos pela luz do mais alto, terem um momento de reflexão, terem uma força interior para que consigam sair da situação de rua, sair da situação de vício que muitas vezes se encontram. E vamos também nessa noite envolver com muito amor, com muito carinho, todos os nossos entes queridos, todos os nossos familiares que estão nas suas casas, os nossos companheiros que estão em nossas casas, que a luz de Jesus possa envolvê-los e fortalecer a cada um deles na sua luta do dia a dia. Que a cada dia, não só eles, mas todos nós, possamos aceitar a vida, possamos aceitar as pessoas como elas são, que a cada dia possamos ter um pouco de paciência com nós mesmos e com todos aqueles que convivem conosco, no trânsito, em nossos lares, em nosso ambiente de trabalho. Que Deus nos fortaleça e nos ilumine, que assim seja, e graças a Deus. Nós vamos agora para os passes. Primeiro o passe magnético, em seguida o passe espiritual. Boa noite, obrigado a todos.